Olá! Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar. E esse mês de setembro nós estamos fazendo os nossos podcasts temáticos Empreender com Propósito. Você aí, você tem um comércio? Você vende trufas, você tem um salão de beleza, você tem uma loja, você tem uma escola, o que que você tem? Você sabia que cada lugar desse pode se tornar uma igreja? Você sabia disso? Onde você pode falar do amor de Deus, você pode cantar louvores, você pode pregar a palavra, você pode transbordar na vida do outro. Quanta gente, às vezes, eu, por exemplo, sou uma comerciante. Quantas vezes muitas pessoas vão na minha loja não atrás de uma roupa somente. Às vezes ela quer uma conversa, ela quer um abraço, ela quer um sorriso, ela quer ser ouvida. E aí você vai falar assim, não, mas eu abri a minha loja para vender roupa? Não. Também você abriu para vender roupa, mas na grande maioria do tempo, lá é o lugar que Deus preparou para você falar dele. Você transbordar as boas novas naquele lugar. Porque às vezes tem pessoas que nunca foram numa igreja e às vezes é no seu comércio que ela vai ser incentivada a ir até a igreja, a conhecer Jesus. Então, aproveita aí que o Senhor colocou você para ser empreendedora e apresente Jesus para todo mundo que entrar no seu comércio, através de um louvor que está tocando na sua loja, através do atendimento, através das suas atitudes. Reflita a imagem e semelhança dele. E hoje eu estou com aqui as minhas convidadas muito especiais. A Fernanda, que é uma empreendedora, ela tem um consultório, né? Uma clínica que atende mães mães atípicas, né, Fê? Sim. Fala um pouquinho da sua clínica pro pessoal. Hoje eu quero apresentar cada uma com a sua, com o que faz. Ai, gente, é até redundante, mas toda vez é uma alegria estar aqui, é muito gostoso. E eu disse antes do podcast começar que essa mesa hoje tá pesada. Mas é um peso muito bom, muito positivo. Eu sei que, de novo, eu vou aprender muito. Mas eu tenho uma clínica, a ideia da clínica nasceu para tratar e acompanhar as crianças atípicas, mas o propósito o Senhor tem me direcionado para trabalhar muito com as mães, e aí aos pouquinhos a gente vai falando mais sobre isso. Mas basicamente É isso, cuidando dos filhos, mas cuidando das mães também, né? Não só mães, mas pais famílias também. atípicas, porque eu tenho me surpreendido, são poucos, mas existem muitos pais atípicos solos também. E avós, enfim, toda aquela família, o Senhor tem preparado direcionamentos para que a gente possa cuidar de todos. Hoje também a gente está com uma convidada muito especial, né? Que é a Regina. Fala um oi lá pro pessoal, Regina. Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu quero agradecer a Léa pela confiança da gente estar aqui, sempre empreendendo para o reino, né? Porque é esse o nosso maior propósito e eu acredito que nós viemos aqui nessa terra para um propósito. E o propósito é sempre apresentar Jesus para as pessoas e de uma maneira criativa, seja a maneira do nosso trabalho, da forma que o Senhor nos usar, a gente só quer falar para Deus, eis-nos aqui. Tá ali fazendo uma escova e falando do amor de Deus. Do amor de Deus, né? E eu vejo que a Léa vai nos dias, tipo, um sábado que é um dia tão... que é tão corrido mesmo, assim, ali naquela bagunça a gente consegue mostrar a Jesus, mostrar na alegria, mostrar através dos louvores, dos cânticos, a presença de Deus naquele ambiente. Verdade, é transformador, né? É. E aí, Cidinha, fala aí com você. Todo mundo já te conhece aqui, né? A nossa psicanalista do grupo. Essa mulher que empreende de várias maneiras, aí. Oi, pessoal, mais uma vez aqui. Como a Fê falou, aqui já temos lugar cativo. Sim. Já estamos com lugar cativo, mas é uma honra sempre. Eu tenho falado da alegria de estar aqui, como é leve estar aqui. Eu que era anti-câmeras, anti-redes, anti-tudo. E hoje eu lanço a rede do lado que Jesus mandar, eu estou lançando. Sim. E como a Léa falou, eu sou psicanalista, terapeuta mesmo. Eu cuido não somente das mães, como dos filhos também. E tem sido, assim, maravilhoso usar aquilo que o Senhor me deu como chamado, também como cuidado da alma, do corpo, do espírito. E eu, como empreendedora, casei com um homem empreendedor, formamos uma empresa, e a nossa empresa sempre foi para abençoar o reino. Quantas pessoas nós
cliente mesmo tornou-se ali o alvo do amor de Deus, o alvo de reconciliação. Então, empreender com propósito é isso, você usar aquilo que o Senhor te dá como renda, porque o nosso lugar de trabalho é o nosso lugar de sustento, mas também de bênção para o outro. Isso é tremendo, né? Sim. E hoje, cuidando de vida igual a Fê, que é por isso que nós nos conectamos. As conexões. Assim. As conexões com propósito, e como a Léa também, né, Léa? Então, é sobre isso. O propósito de uma mulher empreendedora, de um homem empreendedor, quando ele tem Cristo, é você empreender com propósito e amor. Eu acho que isso é o que conta mais, porque você só mostra Cristo no amor. Não, e a gente que empreende, quando as pessoas entram no nosso comércio, sentem uma atmosfera diferente. Sim, né? Verdade. As pessoas entram lá e falam assim, nossa, esse lugar é gostoso, isso aqui me transmite uma paz. Nossa, eu adoro ficar aqui, não sei porquê. Né? De falar, aqui tem uma energia boa, isso. Né, Leila? Nossa, que energia gostosa que tem nesse lugar. Falar, gente, é a presença da loja da Léa. Mas lá também, no seu comércio, é a mesma coisa. Graças né? a Deus. Porque assim, é um ambiente onde se fala coisas boas. As conversas, elas não são de coisas assim que não vão nos acrescentar. São coisas que a gente fala para sempre edificar a vida do outro. E todo motivo é motivo para a gente apresentar Jesus para os nossos amigos. Porque elas começam aí no nosso comércio, viram amigas, né? Verdade. E aí você começa a falar, às vezes a pessoa, não sei, eu saí de casa hoje, não estava bem, mas vamos orar. E aí você quer ver um devocional? Eu vou mandar um vídeo para você. A gente adora mandar vídeo. Primeira coisa que você faz é pegar o telefone da pessoa, né? E lá na loja, assim, só para compartilhar com vocês, assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o culto do Mulheres que Curam Mulheres, a gente começou a fazer na quarta-feira, né? Sempre nas primeiras quartas-feiras do mês. E aí, eu peguei e coloquei uma folha e deixei a folha lá. Culto de mulheres, marquei a data e falei, aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te indicar quem são as suas convidadas. E aí, às vezes, eu tava no caixa, assim, conversando com alguém, o Espírito Santo falou, convida. Aí eu ia lá, fulano, tal dia nós vamos fazer um culto assim, assim, contava todo o projeto. Posso pegar seu nome? Posso pôr seu WhatsApp aqui? Pode. Pegava e colocava lá o nome e o WhatsApp. Aí passava, vinha, entrava outro senhor e falava, convida essa. E aí eu fui convidando, fui fazendo uma lista e fui convidando. E sem saber, dentre essas pessoas que eu fui convidando, eu convidei uma amiga que não acreditava que Deus existia. Uau. Eu não sabia que ela não... Sabe? Ela ia lá na minha loja, assim, ela tinha mudado para Suzano há pouco tempo. E para você ver, até nas nossas conversas, a gente foi ajudando ela com uma imobiliária, que ela queria comprar uma casa. E a gente foi conectando com as nossas amigas do reino. É desse jeito, né? E a gente foi ali conectando com as amigas, com os amigos, aí ela falou assim, ela não falou para mim que ela não acreditava em Deus. Ela simplesmente, muito educada, falou assim, tá bom, coloca meu nome aí na lista, mas eu vou ver se eu vou conseguir vir, tá, Leia? Falei, tá bom. Coloquei o nome dela, coloquei o telefone e assim eu fui fazendo durante o mês inteiro. Quando aí fui, né, perguntei, falei, olha, eu vou montar um grupo, mas te prometo, não vou ficar mandando bom dia, boa tarde toda hora, não. Te dou minha palavra, só vou falar do culto mesmo. Tá, coloquei, montei o grupo, fui colocando aquelas pessoas, fui convidando. E aí, mesmo colocando no grupo, eu mandava o convite de forma individual. E aí ela foi no culto umas 3 vezes, assim, né? Quando ela chegou, assim, ela foi, participou, tudo, né? E até então eu não sabia que a mulher não acreditava em Deus. Quando passou, depois dos 3 primeiros cultos que ela foi, ela ficou 2 meses sem ir. E aí eu falei, poxa, fulana não veio. Porque a gente sente falta, né? Quando a pessoa não aparece, você sente falta. Eu falei, nossa, fulana não veio, né? Que estranho, né? Aí falei, não, agora eu não vou mandar mensagem nessa 3º mês aqui, que eu não quero falar mesmo com ela. Aí liguei, falei, amiga, desculpa estar te ligando, não sei se você pode atender. Senti sua falta, já tem 2 meses que você não participa. Léa, me aconteceu algumas coisas, mas eu vou. Esse mês eu vou, que eu quero te contar uma coisa, que você ainda não sabe sobre mim. Eu falei, legal, tá bom, né? Então vem. Aí ela foi. Quando ela chegou lá, ela falou assim, eu preciso te confessar uma coisa. Eu não acreditava em Deus. Para mim, ele não existia.
Mas quando vocês chegavam aqui, é pai pra lá, é pai pra cá, é amigo pra lá. Conta pra ele, que ele resolve. Vai lá no secreto. Você começou a falar umas coisas tão que eu achava que... Fala com ele responde. Ele responde, ele vai lá, ouve um louvor vai falar com você. Ela falou assim, não. Eu falei, meu, será que essas mulheres são doidas? Ou será que é o quê? Né? Aí ela disse que ela falou assim que ela teve um problema com o sobrinho dela. O sobrinho começou a passar muito mal, foi internado. Ficou 30 e poucos dias internado e depois desse período, um dia o médico chamou os pais e falou assim, a gente vai liberar a visita porque a gente não tem mais o que fazer por ele. E ela falou que quando a irmã ligou contando do que estava acontecendo, ela lembrou desse amigo. Ela falou assim, nossa, mas a Léa fala tanto de um amigo. A Léa fala que Deus responde as orações. A Léa fala que se a gente for lá no secreto contar para ele vai resolver. E aí ela disse que entrou, ela nem estava em casa, estava num lugar, foi num banheiro. Eu falava para ela assim, não tem lugar, vai no beira, baixa a tampa, vai lá, conversa, se ajoelha, fica em pé, anda, fala, mas faz alguma coisa, né? Aí ela disse que foi, entrou no banheiro, baixou a tampa. Eu fiz tudo igual você falou. Baixei a tampa, dobrei meu joelho e falei, Deus, se você existe, cura o meu sobrinho. Cura o meu sobrinho. Se você existe, como a Léa fala que você existe, cura o meu sobrinho. Não usou teu nome, né? Ainda me apresentou, falou, ela que falou de você, como quem quer dizer. Do Deus de pau. Se a Léa fala tanto que você existe, ela fala de você como um amigo, como um pai. Mostra pra mim que você existe. Aí disse que chorou ali, falou, desabafou, reclamou, fez de tudo. Eu falei, fiz de tudo ali. Aí, quando foi no dia seguinte, o menino começou a ter melhora. 2 dias depois, o menino teve alta. Deus, ele se manifestou. Sim. Ele se apresentou para ela. Aí ela chegou e veio contar para mim chorando. Léa, ele se apresentou para mim. Eu falei, ele foi lá e ele curou o meu sobrinho. Aleluia. Meu sobrinho teve alta. Só que agora, Léa, eu tô com um problema. Eu falei, fala. Tô indo lá naquela igreja que você vai. Escuta, tô indo lá naquela igreja que você vai. Mas, Léa, eu choro o culto inteiro. Tá com problema sério agora. Eu tô com problema, porque eu choro o culto inteiro. A pessoa fala assim, por que essa mulher tanto chora? É que eu sinto um amor tão grande, eu sinto um cuidado tão grande que não tem como eu não chorar. Porque como que eu consegui viver uma vida toda sem ele? Aleluia. E agora que eu conheço ele, que eu sei que ele existe, eu chego na presença dele, eu só choro de alegria. Aleluia. E dá vontade de falar para as pessoas, olha, eu não estou chorando de tristeza, não, eu estou chorando de alegria. Porque agora eu sei que ele existe. De conhecer o De amor e provar o amor de Deus. E quantas outras meninas vão lá depois que vão no culto ou alguma coisa e falam, Léa, ontem eu briguei com Deus. Eu briguei, porque estava acontecendo umas coisas, eu não estava gostando. Eu falei, Deus, eu não estou gostando disso que você está deixando acontecer comigo, não. O que está acontecendo? Léa começou a discutir, né? E Léa, ele me respondeu. Eu falei assim, não fica brincando com ele o tempo todo também, não, né? Dá amor pra ele. Segura, né? Segura. Não, Léa, porque às vezes tem coisas que acontecem que a gente acha que a gente não tem culpa, né? E as coisas acontecem. Ele não tá vendo? Eu falei, tá. Mas ele permite os nossos processos. Né? O Senhor permite. Às vezes tem algumas coisas que acontecem e a gente fala, Deus. Ele fala, filha, só vive. Eu tô com você, né? E é tão gostoso isso, não é, gente? Porque se for bom o tempo todo, né? A gente não vai ter o que falar, experiência, né? Porque o tempo todo for coisas boas, nada de ruim acontecer, ou vai ser um capítulo muito vazio, né? Sim. A gente, não que a gente quer, eu quero prova, não, a gente não quer. Não é isso. Mas fica muito vazio porque a gente são as experiências que nos faz crescer e falar ainda mais do que ele faz por nós, né? Deixa a fé da gente madura. Madura, Sim. entendeu? As pessoas começam a olhar diferente. Puxa vida, é um Deus que promove muitas das vezes uma situação para que a gente vença aquela situação, para que a glória dele seja manifesta, para que as pessoas vejam Cristo em nós e através de um testemunho, não é verdade? É em nós e através de nós. Através de nós, através de um testemunho. É isso. Eu mesmo, quando eu fiz a psicanálise e todos os
assim, as especializações que eu fiz era para usar o consultório como meio de alcançar a alma da pessoa. Porque todo mundo que procura uma terapia, ela está machucada em algum âmbito, e geralmente na alma. Porque a alma machucada, ela transmite para o corpo aquilo. Aquele machucado que está na alma, vira uma doença psicossomática, vira uma ansiedade, vira um pânico, vira gastrite, úlcera, câncer, vira um tanto de coisa. E eu falei, Senhor, eu preciso de algo na ciência para não somente alcançar a pessoa, mas curar também. Porque a ciência com a fé, eu sempre uso esse jargão, já virou um jargão. Ciência com fé, cura. Mas ciência em si é só um remédio paliativo, muitas vezes, né? E é sobre isso, você usar aquilo que o Senhor te dá com um propósito. E qual é o propósito maior? A cura da pessoa, a cura da alma, alcançar igual você fez. Você faz o culto, chamando as pessoas que o Senhor te deu, e eu uso a minha ciência, o dom que o Senhor me deu de acolhimento, de estar cuidando de pessoa, aconselhando, agora eu uso mais profundo, que é quando ela vem para uma terapia, pode ser que ela não conheça Cristo, ou pode ser que ela já esteja machucada com Cristo, porque por causa de um monte de coisa, né? Às vezes nos acontece coisa e você é menina na fé. Eu chamo de criança na fé. E aí, justamente quando ela era criança na fé, criança tem maturidade, gente? Não! Criança não tem maturidade para algumas coisas. E aí vai precisar de uma pessoa madura para te aconselhar, para te acompanhar e para te dar o remédio na boca na hora correta. E é sobre isso. Você usa o instrumento que Cristo te deu para curar as pessoas. E para mim, não é o salário, eu preciso dele. Senão não dá para comprar os looks, manter o cabelo e etc. Não, gente. Mas a minha maior vitória é quando eu vejo a evolução da pessoa. Quando pouco a pouco ela... Quando chega assim, uma mente toda fechada, e quando ela vem na outra sessão, já radiante, com os ombros para cima, e falar, ai Deus, como isso é maravilhoso. Ou muitas vezes não precisa nem da outra sessão, nem né, da Cida? outra, na hora que sai da primeira, já sai diferente, né? Eu e a Cida, a gente, graças a Deus, tem trabalhado muito junto, e assim, às vezes a pessoa chega, gente, o corpo assim, arqueado, muito brava e tudo, e quando sai da sessão, é outra mulher. É outra pessoa. E como isso faz sentido até pra gente que tá ali trabalhando. Porque, assim, é importante, como você disse, empreender, ganhar dinheiro, sobreviver. Tudo isso, a gente precisa disso. Mas esse é o melhor pagamento. Quando uma mulher que entrou brava, chateada, o rosto, o olhar... Fechado. Às vezes você vê até que a pessoa chorou muito, de repente, tá com o olho inchado. E ela sai com um sorriso no rosto. E aí é uma mulher que tem uma criança ali também, né? E a criança... Aí é muito lindo, porque a mãe sai bem e a criança sai bem, porque os dois estão fazendo a terapia junto. E os dois se olham e a criança fala assim, ufa, hoje a minha mãe tá bem. E ela olha e fala assim, nossa, como ele tá evoluindo. Então, esse é o melhor pagamento. Quando você compreende que vai muito além de dinheiro, que é um propósito que o Senhor te entrega vidas, porque isso é muito sério. Quando o Senhor te leva uma mulher lá no teu salão, com autoestima super baixa, e você senta ali, a gente que é cristã, a minha mãe é manicure, sempre foi. Eu cresci vendo a minha mãe fazer unha. E minha mãe me levava pra fazer a unha e falava assim, a gente vai chegar lá, eu levava o meu lanchinho e falava, você não vai pedir nada, né? Tá bom, ficava lá de cabecinha baixa, tudo. E a minha mãe sempre falou que quando ela pegava na mão ou no pé, ela não pegava pra fazer a unha, ela pegava pra orar. Porque as mulheres compartilham muita coisa. E até hoje a minha mãe faz isso. Eu falo que é um consultório real, gente. Exato. As clientes... Na verdade, a gente já prepara uma ambiência, né? Porque a gente já sabe... Não adianta a gente tentar fingir mais, entendeu? Não, a gente já prepara uma ambiência que a gente sabe... Agora é claro. Que vai acontecer algo durante aquele dia. Então, a gente já ora, a equipe já ora, a gente já entra no nosso grupo e fala assim, gente, vamos estar orando pro propósito hoje, a gente não sabe o que virá, quem virá, como virá, mas que a gente vem estar disponível e preparado para receber essas pessoas. Amém? E todas ligam e a gente concorda, a gente já começa... A primeira que chega já vai orando, já preparando o ambiente. Se a gente chega todo mundo junto, ora todo mundo junto, porque a gente não sabe
o que vai acontecer. Quem o Senhor vai enviar. Quem o Senhor vai enviar, Qual né? E muitas das desafio, vezes, né? e assim, como a gente já sabe do propósito e não adianta correr mais, nós nos preparamos, Amém. né? Então, e isso vai com uma, vai com outra, quando não é com uma às vezes está lá na sala de cima, Deus já está trabalhando lá. Aí, às vezes, vários pastores lá, e eles falam assim, eu falo assim, ó, Deus está operando aqui sem anestesia. Às vezes, Simone já está orando na sala de cima, a Cris já está na sala dela também, orando, aí às vezes elas ficam meio preocupadas, falam assim, eu queria que você viesse na minha sala. Eu falei assim, faça a obra, irmã. Deus vai te usar. E muitas das vezes começa no lavatório, na entrada, né? E a gente não tá o tempo todo, a gente não fica o tempo todo ali. Vamos orar por você. Nós preparamos a ambiência. O restante o Senhor faz. Exato. O Senhor Né? Espírito Santo que vai. Hoje o Senhor me deu uma estratégia de terapia capilar, que é muito toque, né? Das pessoas, couro cabeludo. E ali é uma estratégia muito maravilhosa. Então, quando a gente já começa a tocar, às vezes as pessoas ela já vem cansada, né? Ela já vem cansada por uma frustração, por conta de uma queda que foi proveniente de um problema e causa a queda de cabelo. A gente está muito, muito mesmo. E a gente começa a fazer esse tratamento e ela já vai relaxando, já vai se sentindo melhor. E ali a gente ela começa a se abrir, a gente já tem sempre uma palavra ali para ela, né? E graças a Deus, todas no final, assim, com resultado. Tanto eu falo da forma que ela se entregou e a forma que nós entregamos. E o resultado, ele vai acontecer. Né? Quando nós ungimos, consagramos as nossas mãos ao Senhor, tudo que a gente fizer, o resultado, ele vai acontecer. Amém. Isso daí ele vai existir. Eu tenho né? até um testemunho sobre esse negócio de você ungir nas mãos, consagrando as suas mãos. Esse final de semana nós fomos ministrar uma mesa e, ao final, algumas pessoas nos procuraram para orar individualmente. E foi tão maravilhoso assim. A Tiffany, que vocês conheceram aqui, a gente foi orar por ela. Eu chamei, aliás, a moça me chamou, eu chamei ela para a gente estar orando ali com a moça. E a gente não sabia, assim, algumas coisas, só que Deus revela depois, né, o propósito. E aí ela nos chamou para orar, ungimos ela. Aí eu pus a Tiffany para orar por ela e ela orou nas mãos dela. Deus, eu consagro essas mãos, que essas mãos aqui venham agir com propósito e tal. Foi orando ali na pessoa. Normal. Aí oramos por ela, abençoamos, ela agradeceu, tal. Aí depois a cunhada dela nos chamou e falou, nossa, ela tem um chamado maravilhoso para fazer massagem e tal. Tá até se inscreveu num curso e tal. Aí a gente olhou assim uma para a outra. Agora eu sei porque ungimos as mãos. As mãos. Sim. É mãos com propósito. Você vai trabalhar num ambiente no qual sua mão que está ali com propósito do Senhor consagrada para curar um físico que talvez esteja adoecido, mas não só no físico, na alma. Porque a gente não precisa falar, Regina. É igual você falou. Você prepara o ambiente. A palavra do Senhor tem um versículo que eu agora não me vou lembrar a referência, mas ele fala assim, ó, você testemunha com a sua vida. E se preciso for, use palavras. Sim, se preciso. Exatamente. Se precisa. Exatamente. Porque a sua atitude é o seu ambiente. Uhum. Você entra, igual a Leia está falando, você entra na loja da Leia, o ambiente é diferente de alguns outros que a gente... E às vezes tem roupas lindas nas outras também, mas a atmosfera... Exatamente. Tudo ali foi consagrado. E foi a palavra ali. tem muito poder, né, gente? Isso. Eu vejo que uma vez uma cliente minha muito triste, chegou muito, muito triste no salão e ela tinha tido alguns diagnósticos de câncer. E acho que era o 4º ou 5º diagnóstico. E ela falou assim, e o cabelo dela estava num processo bem bacana, crescendo, né? E ela tomava aquela quimio, que é uma quimio já permanente. E ela falou assim, olha, o médico falou que dessa vez vai ser irreversível. E que, com certeza, o cabelo vai cair. E não tem como, não vai escapar dessa vez. Aí eu falei assim pra ela, e o que você acha? Eu falei assim, então meu cabelo tá tão bonito. E agora vai cair tudo de novo. Eu olhei pra ela e falei assim,
eu não perco cliente para quimioterapia. Nossa. Ai, gente, parecia. Não, parecia. Aquele dia eu tava meio maluca. Não dá mais pra Satanás, não. Eu falei assim Acontece. Tem clientes que já teve, já voltou de novo e a gente volta ativa. Mas daquela vez, a alma dela tava muito cansada, você entendeu? E eu falei, eu nunca perdi. E eu não vou perder porque minha mãe teve câncer, minha mãe um fio do cabelo dela não caiu. Amém. E o seu também não vou perder. Ô, gente, capengava, mas não caía. Deus é maravilhoso, gente. Chegava assim, nós em tratamento e oramos, nós ungimos e capengava, mas não, ela nunca mais perdeu um fio de cabelo por quimioterapia. Amém. Glória a Deus. Ela tinha perdido no passado, depois ela fez uma aliança com o Senhor e depois a gente ali profetizando, declarando sobre a vida dela. Gente, um testemunho vivo, sabe? Do que o Senhor, quando nós declaramos e quando nós estamos num ambiente preparado, no lugar certo, o Senhor, Ele faz. Amém. Não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas quando nós vivemos para um propósito, o Senhor vai nos aperfeiçoando. E quando a gente sai do que Ele quer, com certeza a gente vai ficar meio tombando. Mas quando Ele nos ajusta, a gente sabe que não adianta a gente fugir do propósito, Ele vai nos usar. E o nome dele vai ser glorificado. E o propósito, ele vem com... Igual lá na clínica mesmo. Cada desafio. É desafio. E aí, assim, e a gente... Semana passada, até a gente comentou... Eu comentei com vocês do podcast. Falei, gente, o podcast do perdão foi pra mim, né? E foi uma semana muito difícil, assim. Porque a gente começou com um time muito bom. Uma equipe muito boa. E daqui a pouco... né, algumas coisas começaram a acontecer, porque assim, quando você prepara um ambiente cristão, isso te seleciona pessoas também. Porque a gente, óbvio, eu não contratei só pessoas cristãs para trabalhar comigo. Tem muita gente boa que, enfim, aí é uma questão de cada um. Mas aí o que acontece? Quando a gente chega lá na clínica, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem uma sala. Inclusive, você tá me devendo uma visita agora, a Regina também tá me devendo. A gente tem uma sala que é uma sala sensorial. Então, ela tem uma Alexa, ela tem um tubo que ele vai mudando as cores. A gente consegue colocar um aroma para acalmar, depende da criança que entra. A gente consegue colocar uma música nessa Alexa. E a Alexa só toca louvor o tempo todo. Então, a gente chega, abre a clínica. Alexa, tocar louvores 2025. Alexa, tocar louvores antigos. E aí, a gente vai pedindo. E enquanto a gente arruma a clínica, faz o café, abre as janelas, limpa tudo, o louvor vai acontecendo. Só que o dia vai passando e o louvor tá lá. Se é uma sala que na hora o terapeuta não vai usar com a criança, as pessoas que entram e saem é a nossa primeira sala de terapia, a Cida conhece lá. Então, todo mundo que entra na clínica escuta o louvor da recepção e para entrar nas outras salas precisa passar por aquele louvor. E a gente percebeu que algumas pessoas, de fato, como você disse, falavam assim, nossa, que ambiente bom, que gostoso, que diferente. Mas algumas pessoas se sentiram incomodadas. E eu fiquei triste. Falei, Senhor, poxa vida, né? São bons profissionais e o Senhor colocou no meu coração. É uma peneira. Sim. É uma peneira. Sim. E eu vou peneirar não só os profissionais, mas os pacientes também. E aí eu pensei comigo, falei, meu Deus, mas os pacientes, eu preciso de todos. O Senhor disse, não. Eita. Não. É bem isso. Não vão ser todos. Então, o Senhor colocou no meu coração o quê? Que Ele vai selecionar as pessoas que vão trabalhar ali e as pessoas que vão fazer acompanhamento médico ali também. Porque Ele que tem um propósito. Exato, não é meu. Eu preciso do paciente. E aí, na minha cabeça, eu falei, não, vamos atender todo mundo. Mas o Senhor disse, não. Então, vão vir as pessoas certas, tanto para trabalhar, quanto para passar por um acompanhamento. E é o que eu tava falando até no comecinho. Essa semana que passou, a gente conheceu um pai que ele é sozinho. É um pai atípico. Ele é um pai de um menino de 11 anos, que é suporte 3, assim, que é o suporte maior do autismo. E eu fiquei olhando para ele e eu falei assim, mas e aí, como que você faz? Né? Ele falou, eu vivo para ele. Né? Eu não consigo... No período que ele tá na escola, eu faço um bico, que é o que dá para fazer, não consigo ser CLT. Então, trabalho por conta ali, faço o que dá para fazer. E eu falei, meu Deus, como é diferente. Porque a gente sempre vê as mães nessa luta, nessa batalha. A mãe do menino foi embora pro Rio de Janeiro e ele mora aqui em Suzano sozinho com o menino. E é uma pessoa, assim, que a gente vê que é um pai amoroso, cuidadoso, mas não é cristão. E aí a gente começou, né? Ah, Deus abençoe, vai com Deus. E aí o menino não gosta de toque, não gosta de nada. Eu tava sentada na recepção, ele veio correndo, sentou no meu colo, me abraçou e me deu um beijo.
Nossa. E aquilo foi muito assim pra Oh. mim. Porque eles não são, eles não fazem contato visual, suporte 3, né? Ele não parava dentro da clínica. Eu falei, ganhei meu dia hoje que você me abraçou, Deus te abençoe. E eu comecei a falar e o pai ficou assim pra mim, ó. Né? Como assim? Deus, né? Deus. E aí é isso, é sobre isso. Eu não precisei falar muitas coisas, mas a atitude amorosa e carinhosa, e ele já até marcou outras terapias. E é sobre isso, ele vai ficar na recepção 1 hora. E é o que eu falei pra recepcionista, né? O que a gente vai fazer com esse pai 1 hora? Vamos falar do amor de Jesus. É isso que a gente vai fazer com ele. Enquanto o filho tá na terapia, a gente vai plantando o amor de Jesus ali, vai falando. E ele já percebeu que é um ambiente diferente. Ele já escutou os louvores. Mas é aos poucos mesmo. É intencional, né? A intenção- Não, ela falou dos louvores, né? Gente, às vezes você fala assim, nossa, será que o louvor vai comportar para todo mundo, todo tipo de cliente? Engraçado, quando a gente tá na correria, às vezes a gente não ligou ainda o som lá, a TV, as clientes, que elas não são precisadas, falam, nossa, gente, hoje não tem louvor, né? Prepara o ambiente também, Sim, né? O que eu escolho, né? O que o Senhor quer de nós, né? Qual é a minha escolha? A minha escolha é 90%, 80% do meu ambiente é o ambiente que eu escolhi, é o ambiente que eu quero que ele reina e eu quero que ele seja 100% nas nossas vidas. Eu né? vejo assim que ser intencional no propósito, sendo empreendedora, é aquilo que o Espírito Santo vai nos acolher. Quando eu comecei a estudar, eu falava assim, Senhor, eu vou estudar e o Senhor me ajuda a estudar, porque eu sou TDAH. E eu sou TDAH-A. O milagre já existe já. Já existiu um milagre muito grande. E quando eu me formei, aí eu falei assim, eu ainda não tenho, eu fiz o estágio. No estágio, os seus primeiros pacientes, se você tem aquele vínculo com ele, dele conectar com você e te aceitar e confiar com você, ele vem junto depois. Acaba o estágio, ele vem junto. Então, eu estava até lembrando da minha primeira paciente hoje, que ela passa a cada 2 meses comigo, ela não me eu tratei ela 2 anos, e hoje ela, cada 2 meses, uma vez por mês, ela está lá. E aí, isso é que é cura, né? Porque você se cura, mas você vem sempre, eu quero te agradecer por isso, porque aquela orientação que você me deu funcionou e está surtindo efeito, então ela sempre vem. Eu quero conselho sobre isso e isso que eu estou passando, são coisas novas. E aí eu lembro que eu montei o meu Instagram e eu coloquei lá, psicanalista, formação nisso, terapeuta cristã. Aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, você não pode colocar lá que você é uma terapeuta cristã, porque você só vai atender cristão? Eu falei, não, eu sou cristã. E a pessoa que vai me procurar porque eu tenho o cristão na frente. Não é só pela terapia. Eu fui intencional. Sabe por quê? Porque eu não atendo só cristão. Eu não faço seleção. Quem faz a seleção é Jesus. Sim. Ele faz a seleção. Se ele quiser... Qual é a intencionalidade se eu só vou atender os cristãos, gente? Mas é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, o meu cliente gosta de rock. Eu sou crente, mas o meu cliente gosta de rock. Mas o comércio é de quem? Sim. Nosso. Então, como que... Eu não mando no do outro, mas no De meu... uma fonte só pode sair o mesmo tipo de água, a gente não pode saber. Exato. O pessoal entrar na minha loja, tá tocando quadradinho de 8. Gente, eu não sei o que é, mas eu nunca... Não, tá tocando esses funks pejorativos que falam mal da mulher, porque assim, a gente tem que pensar no que a gente fala, mas os funks falando mal da mulher, que a mulher é isso, que a mulher é objeto, isso pode, isso faz sucesso. Não é? Porque a gente tá vivendo uma inversão de valores que é, sabe? E aí a pessoa fala assim, não, mas pra mim me dar bem, pra mim fazer isso, eu vou ter que fazer disso. Não. Quem vai fazer a gente se dar bem é Deus, não é outras coisas. Verdade. E elas vão procurar por aquilo que você tem. Sim, e sem falar que ela vai procurar por causa de você. Exato. Inclusive, que foi aquilo que... E me veio muita palavra que a gente estava falando. E José foi esse homem intencional, com propósito.
uma pessoa que foi usada no reino com propósito. Não vou ler todo o capítulo, mas vou dissertar aqui um pouquinho. José foi preso, né, por causa da esposa a esposa de Potifar, que acusou ele de assédio, coisa que ele não tinha feito porque ele fugiu dela, mas no fugir ela puxou a capa e ficou com a prova, enganosa, por acaso, e foi preso. E lá na prisão ele conheceu um copeiro e um padeiro. E lá tanto o copeiro como o padeiro teve sonhos e ele interpretou esses sonhos. E ao interpretar os sonhos, que realmente aconteceu depois, e quando tanto o padeiro como o copeiro que falaram, né, que aconteceu o sonho, o padeiro morreu, como José tinha já descrito. E o copeiro ficou. E ele foi servir o faraó. E quando ele foi servir, o José falou assim, quando você for lá, não se esquece de mim, não. Isso é intencional ou não é? Com certeza. É intencional. E quando ele falou, não se esqueça de mim, ele quis falar sobre o quê? Eu interpreto sonhos. Você viu que o que eu falei aconteceu. Tanto do lado ruim quanto do lado bom. Porque morrer não foi bom, né, pro outro. E aí um dia tá lá o copeiro servindo o faraó teve um sonho. E contou lá para os seus magos, para os seus adivinhadores, e ninguém soube interpretar. E aí ele tá lá servindo o faraó e ele fala assim, tá contando, né? Olha, o senhor falando nisso, eu conheci um rapaz lá na prisão. E o senhor sabe que ele interpretou o sonho do jeito que foi? E aí o que aconteceu? O faraó mandou chamar José. Mandou chamar José, no qual, olha só, aí vai o faraó, conta o sonho que ele teve, né, para José, e é onde, aqui começa falando assim, o copeiro falando, né, Gênesis 41, a partir do 12, fala assim, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho próprio. Cada um ele deu seu próprio sonho. E aí, quando ele manda chamar a faraó... Sabe o que José fez primeiro, gente? Olha só que interessante. Quando o faraó manda buscar José na prisão, o José ia sair correndo, né? Se eu tivesse presa tanto tempo, eu ia sair correndo já de lá. Mas José não. Olha só o que aconteceu com José. Aqui o verso 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, mas depois de se barbear e trocar de roupa. Teve que passar pelo barbeiro, né? Porque, gente, ele foi se preparar. Sim. A aparência, né? Ele foi se preparar. Como que eu vou chegar diante do rei fedido, barbudo? Qual crédito ele que eu vai olhar para mim, será que ele vai dar algum crédito? Sim. Aí ele se preparou para ir lá e interpretar o sonho. E foi o homem que interpretou o sonho. E quando ele interpretou o sonho, ele falou, olha, e eu aconselho o Senhor que procure alguém que possa administrar tudo isso, porque vai precisar. Aí o faraó olha para ele e falou, você é esse homem. Se você tem toda a interpretação, deve ter a capacitação também. Mas se ele tivesse da mesma forma que estava cuidando do cálice... Estava preparado. Será que ele ia falar isso? Não, ele falou, porque ele já estava pronto. Vestido de tal forma. Eu acho que ele guardou as roupas, né? Lá bonitinha, limpinha. Ele falou, tempo que pro tempo que for, eu vou usar essa roupa e vou... Gente, isso é intencional ou não é? Ele se preocupa, intencional. né? É intencional você se preocupar com aquilo que você vai oferecer para o outro. É intencionalidade, é propósito. E até pensei aqui agora, talvez ele levou esse tempo para se barbear e para trocar de roupa, mas também para se preparar com uma oração com Deus ali. Conversar com Deus. Enquanto ele estava se preparando da parte externa, ele estava orando e preparando a parte interna. Porque se ele não consegue interpretar isso, então ele tinha uma conexão com Deus ali, né? Exatamente. Hoje eu vejo na área da beleza, gente, muitas pessoas vivem só
da aparência, né? Isso. Mas tem pessoas que elas precisam também estar com a aparência boa. Sim. Elas se sentem melhor quando elas vão para algum lugar e elas têm que estar com o cabelo arrumado, com uma unha feita. Eu falo que é um conjunto, Sim. faz parte do processo. Ela vai se sentir melhor, sim. Né? Porque quantas vezes eu vejo na frente do meu espelho, após um cabelo que ela não acreditava ficar mais bom, não acreditava que ia ficar mais bonita por conta de algum processo, e ela se olhava assim, não acredito que deu certo. Não acredito que ficou a cor que eu queria. Sabe? Uma cliente minha, mesmo esse tempo atrás, eu fiquei assim... eu vibrei com o Senhor, porque ela me procurou por conta de um tom que ela estava procurando, estava tentando em vários lugares, não estava dando certo. E me indicaram... Quando a responsabilidade é maior, né? Sim, sim. Aí me indicaram. Vai lá que a Regina resolve. Aí quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que fizeram? O que falaram, Senhor? Vai na frente aí, papai. E aí ela não estava dando certo. Eu falei assim, eu vim falar de você. Eu falei assim, então tá bom. Aí nesse dia estava muito cheio o salão. E ela chegou e eu estava fazendo um atendimento no lavatório com a terapia. Geralmente, quando estou na terapia, eu não paro, mas naquele momento Deus falou assim pra mim, você vai, sempre tem alguém para abrir, mas Deus acredita em você vai abrir o portão e você vai receber essa cliente. Eu saí do lavatório, ninguém entendeu nada, cheguei lá, abri o portão, falei para ela, você é muito bem-vinda nesse lugar, venha, fica aí alguns minutinhos, já vou te atender, tá bom? Chamei ela pelo nome, falei com ela, ela ficou esperando. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, ninguém tá acertando o tom do meu cabelo. E me falaram que você vai acertar. Eu já tinha feito a minha oração, né? E aí, eu só sei que eu finalizei o cabelo dela. E ela tava afastada, já fazia um tempo. Afastada da presença do Senhor, afastada de igreja. Eu falo de igreja, né? Porque tem gente que, às vezes, ela acaba... se afasta da igreja, mas ela não entende que ela tá afastando também, né? Do corpo, né? Da comunhão. E aí eu falei pra ela... E ela conversa, vai, conversa, vem. Ela, eu não gosto de igreja grande. Eu falei, eita, Jesus. E agora? A minha Mas eu posso, mas vou continuar falando. Eu quis falar, minha não é grande, não. Mas eu falei assim, aí a gente conversa, vai, conversa, bem. Eu olhei pra ela e falei assim, você vai visitar a minha igreja, tá? E a minha igreja é grande. Ela, hã? Falei, você vai visitar a minha igreja? Você vai se sentir tão bem lá, vai ser bênção. Ali ela já estava totalmente desarmada, porque já estava dando certo o negócio. Peguei ela no momento que estava dando certo o negócio do cabelo. Eu falei, você vai visitar a minha igreja. E ela falou assim, nossa, mas faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Eu falei assim, mas a minha você vai. E a minha igreja é grande, já falo logo pra você. Aí como eu falo pro pastor Hélio, que eu prego a igreja lá, né? Também. E aí eu sei que, gente, finalizando, deu super certo o tom do cabelo. E ela ficou super feliz. E ela falou que, por conta de ter dado certo, eu vou fazer uma visita na sua igreja no domingo. Foi na igreja no domingo, gente. Ela foi na igreja no domingo. Aí, quando foi esses dias, ela me encontrou. Ela me deu um abraço muito forte. Me abençoou com algo. Ela falou assim... minha 8ª Santa Ceia. Nossa, que bênção. Minha 8ª Santa Ceia. E eu tô tão feliz... Já procurei o bispo para poder falar. Falei para ele que Deus tinha me abençoado e falou pro bispo das coisas que Deus tinha abençoado a vida dela e falou para ele que ela voltou para a igreja através do amarelo do cabelo. Olha só. Que é aquele que o Deus usou o amarelo do cabelo para ela voltar para a presença do Senhor, que através do cabelo ela foi até o salão, lá ela ouviu falar da igreja, quis conhecer, e o Senhor, através daquilo, começou a trabalhar na vida dela, e Deus está fazendo grandes coisas na vida dela. Você falando sobre aparência, né? Aparência é tão importante quanto o resto, sabe? Porque eu como terapeuta, eu cuido do corpo, alma e espírito. O corpo é a sede de tudo, é aquilo que habita, né? Eu falo que o corpo é o templo, o espírito é o que mora, né? Então a sua aparência tem que estar limpa, é igual um templo, a sua casa, a casa espiritual. Gente, eu como terapeuta eu não posso me apresentar para minha paciente que está depressiva, baixo autoestima, não tem mais identidade, acabou a identidade dela, às vezes acima do peso,
o ideal para ela, a mulher chega tudo, totalmente. Aí se eu me mostro de qualquer jeito, e eu vou contar isso como é importante, ela não vai acreditar em mim, no que eu estou falando para ela. Eu atendi uma mulher de emergência porque me indicaram, ela estava com crise de pânico, ela estava depressiva e não conseguia se cuidar. Aí eu encaixei ela justamente na minha sexta-feira. Minha sexta-feira é assim, para SOS, que eu chamo de SOS, atendimento de emergência, e para cuidar de mim. Meu cabelo, a minha unha, as minhas coisas cotidianas mesmo. Aí eu tinha acabado de fazer o meu cabelo, vim lá, atendi a mulher, tinha acabado de chegar do salão. Aí você chega, né? Tudo tá Lindo, né? Radiante. E aí atendi, quando eu olhei aquela mulher, eu fiz um online com ela deitada no sofá, não conseguia se levantar do sofá. E ela me contou a história e tal, e depois eu fui falando com ela e dei algumas orientações. Aí eu falei para ela, você vai se levantar deste sofá, você vai tomar um banho, vai se arrumar, vai ficar bem bonita, e aí você vai fazer o que você tem que fazer, mas antes de sair, você vai mandar uma foto para mim de como você está, porque eu não quero mais ver você prostrada nesse sofá. Mulher não me atendeu, menina? Olha, que Ela me atendeu e ela mandou a foto. Quando eu falei, uau! Aí eu mandei para ela o áudio. Uau! É a primeira coisa, mesmo, né? É assim que você precisa se ver. Começou agora a sua cura. Começou agora. Porque ela vai olhar no espelho. Ela falou, é assim que eu quero ser. É assim ou que às eu quero vezes ser é assim todos. que eu sou. E a mulher perde a identidade. Perde a identidade, Nossa, eu sou exatamente. assim. Exato, é muito importante também a aparência. Essa mulher, ela estava frustrada com a cor do cabelo, ela não queria. Eu mesmo não gosto do amarelo. Eu não vou pro lado do amarelo. Eu gosto do acinzentado. Se vai pro lado do amarelo, eu já fico desesperada. Mas é aquilo, né? Foi intencional. Deus deixou amarelo. Ninguém estava acertando. Porque o nosso Deus é 100% Deus tinha um estratégico. encontro com ela. Deus Olha não só faz nada, como que Deus Deus é não faz estratégico. nada. Tinha um encontro marcado ali naquele dia, porque o Senhor queria fazer algo na vida dela. Parece uma loucura, assim, a gente falando. Mas tem muitas experiências durante todos esses anos que a gente trabalha com propósito, né? E, na verdade, a gente vê o nosso comércio como uma coisa para abençoar pessoas, né? Sim. E com isso a gente é muito abençoada. Muito Verdade. Não é verdade? Verdade. Às vezes Deus faz umas coisas para mim que eu falo, nossa Deus, muito obrigada, Senhor. Deus, tô até sem palavras agora. Ele fala, vai lá, filha, continua. Exatamente. Porque às vezes a gente é surpreendida, porque assim, tem muita gente que às vezes vem falar comigo assim, Léia, você tem uma loja há 25 anos, sua loja é uma bênção, me fala qual é o segredo. Eu falei, amar o que você faz. Sim. Se você for abrir pensando no dinheiro, você já está fadada ao fracasso. Porque tem meses Isso. que a conta fecha, mas tem meses que a conta não fecha. E tudo bem, a gente continua. Né? E aqui nessa história de José, agora vamos trazer um pouco para José. Aconteceu isso aqui, né? Sim. Quando ele teve quando ele revela o sonho de Faraó, né? Serão 7 anos de vacas gordas, mas virão 7 anos também de vacas magras. Quem aqui nunca passou vacas magras no seu comércio? Sim. Seu marido na empresa? Muito. Você mesmo? As minhas nem engordaram ainda. As minhas nem engordaram. Então, ela mesmo falou bem pra gente semana passada que todo mundo recebeu o salário Eu mesmo não, dela. Regina. Eu não recebo Falei, nem. bem-vinda! Bem-vinda. Bem-vinda! Bem-vinda. Mas a nossa casa não falta nada. Amém. Verdade. A gente é abençoada. O Senhor prepara uns As sementes passeios estão pra gente. lançadas, Sim. né? Não é? As sementes foram lançadas. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu vou abrir um salão porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não é. Eu falo assim, que a pessoa mais pobre que tem é aquela pessoa que só tem dinheiro. Só Sim. É a mais pobre que tem. Verdade. Porque aquilo começa a tomar conta dela, né? O dinheiro começa a dominar a pessoa. Fala assim, nossa, eu tenho, né? Fica com medo.
Nossa, vão. Às vezes vai algumas clientes lá na loja, que eu sei que elas têm muito dinheiro, elas são amedrontadas. Ai, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Medo de ser roubado. Eu tenho medo de sequestro, eu tenho medo disso, eu ando com o carro blindado, sei lá. Sabe, a gente não pode viver uma vida no medo, sabe? Não pode. E elas são presas, né? Aprisionadas por conta do dinheiro, eu vejo isso. E a palavra do Senhor também fala sobre isso, né? Que aonde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro, né? E você falou sobre fazer o que fazemos com amor. É sobre isso. Sim. Eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, eu faço o que eu faço e eu amo o que eu faço. Eu amo. Amo mesmo o que eu faço. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu também preciso do recurso. Sim, eu preciso, eu não posso abençoar ninguém se antes eu não for abençoada, né? Só que eu não trabalho somente pelo recurso, que o Senhor vai prover o recurso. Eu falo assim, Senhor, quando às vezes umas pacientes recebem alta ou se dão alta por conta própria, aí eu olho lá, eu falo, Senhor, a conta não está fechando esse mês. Manda aí umas 2 ou 3 aqui, ó, Senhor, que pague essa conta, eu vou continuar com as que eu já abençoo. Assim, ó, se o Senhor quiser que eu abençoe mais alguém, já manda também que eu encaixo aqui, ó. E é sobre isso. É o melhor sócio, né? É o melhor sócio. Exatamente, Fê. É o melhor porque eu vejo que eu tenho, como vocês têm gasto, a Léa tem gasto, tem que renovar a coleção, e às vezes vai sobrar da coleção anterior, mas tem as vendedoras, tem água, luz, tem internet, tem... É um monte de coisa. Mas por isso que eu falo, viver para o propósito faz a diferença total na nossa vida. Porque durante alguns anos a gente chega uma hora que a gente cansa, e cansa muito. E um dia eu falei assim, eu tava conversando até com a minha mãe esses dias, eu falei assim, eu não escolhi minha profissão, não. Eu não tive como escolher a minha profissão. Você só escolheu a minha profissão. Não fez um teste vocacional? Não, ela escolheu você vai ser cabeleireira. Porque eu quero que vocês fiquem encaminhada, porque ela achou que ela ia morrer, né? Como eu já contei aqui no outro podcast. E aí a vovó ficar encaminhada na vida. Ela achou, né? Cabeleireiro. Top! nível altíssimo. Aí eu falei assim pra ela. Eu falei assim, nossa, mas eu escolhi minha profissão, eu não tive... Aí quando eu fui entender o propósito, gente, eu falo que sem propósito você não vive. É verdade. Quando eu entendi o propósito, aí eu parei de cobrar por não ter escolhido a minha profissão. Quando eu entendi o propósito, começou a ter o quê? Leveza. Sim. É que, na verdade, você foi escolhida, né? Exatamente. A leveza veio. Então, hoje você trabalha... Se eu acordo cedo, vou até mais tarde trabalhando, o propósito, ela te dá o quê? Te dá leveza. E acontece muitas vezes de você... Às vezes a gente tá cansado, às vezes não tá legal. Você vai trabalhar e você volta como? Melhor. Cheia. Eu fui começar a entender isso com o tempo, né? De que o propósito vale muito mais do que o que a gente tem ou o que a gente quer. Porque quando ele escolhe, ele garante exatamente tudo. Sim. Né? Isso mesmo. Ele faz encaixar, ele faz acontecer, ele traz, né? Eu lembro que um dia eu fiz uma oração, eu tava nova ainda, e eu fiz uma oração, Senhor, eu tô tão cansada, e eu comecei tão nova na profissão, e eu falei assim para ele, muda meu quadro de clientela. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Fiz essa oração, viu? Eu acho que deu meio ruim. Não é nada. Meu quadro de clientela. Nada, Falei, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, porque eu trabalhava até madrugada fora, uma quantidade de todo tipo de... Assim, eu atendia homens, mulheres, aquela mistura. Quando eu olhava pro salão, não vencia o dia, porque imagina, uma mulher vai fazer o cabelo, mulher demora. Sim. Aí eu olhava assim, e eu era barbeira também na época. Então tinha 4, 5 homens esperando pra fazer o quê? Cortar o cabelo e fazer barba. Criança, mulheres. Aí eu olhava assim, e aquilo ia madrugada fora, ia até muito tarde. E um dia eu tava tão cansada que fiz aquela oração. E foi quando o Senhor me chamou pro Ministério de Louvor, na mesma época. Eu falei, como que eu vou participar de ministério trabalhando nesse horário? Do jeito que eu trabalho. Aí, na época, eu era de outra igreja, outro ministério, o líder de louvor chegou assim, Regina, você tem chamado pro louvor, gostaria que você participasse com a gente, tá montando uma equipe nova. Aí eu,
Nunca! Porque eu saio do salão dia de sexta, sábado, mais de meia-noite. Nossa. E aí foi quando o Senhor, naquele dia, ele começou a trabalhar. E aí eu falei assim pra ele, eu jamais conseguiria. Ele falou assim, pois o nosso ensaio é nas sextas-feiras, às 18 horas. Eu falei, sextas, 18. Que lindo. E fora que a gente às vezes sai pra cantar fora, às vezes a gente tem que estar 4 horas no lugar. Eu comecei a ver ali o propósito. E aí foi que eu tive a coragem, eu falei assim, então eu vou dar esse passo de fé e eu vou... Eu não tinha, o que eu falei pra ele? Eu queria ganhar mais, trabalhar menos. Menos, a gente fala menos, continua trabalhando, né? Mas menos do que era. Menos horas, né? Menos horas. Assim, para ter o e com espaço. resultado maior. Isso. Entendeu? E foi quando ele começou a fazer. Plena sexta-feira, eu parecia... Eu olhava assim pra luz, a luz das 6 horas da tarde ainda tava querendo sair. Eu falei, gente, existe vida após. E aí eu comecei a me adaptar aos horários do chamado e tal. E aí Deus começou a mudar a minha clientela. Deus colocou no meu coração para mim começar a atender o feminino. E aí foi quando Deus começou a abençoar, trazer mulheres que, por exemplo, trabalhavam no hospital, aquelas outras mulheres conheciam o meu trabalho. Mulher, sabe, as conexão, eu comecei a entender sobre isso. Propósito, conexão. Entendeu? Com propósito, empreender com propósito. Empreender com propósito. Então, tudo aquilo foi mudado. Entendeu? Começaram a vir mulheres abençoadas, mulheres prósperas, empresárias, advogadas, a área da saúde, médicos, ele foi mudando tudo completamente. Não que desfazendo dos que tinham, mas acontece que o que eu precisava para o propósito tinha que vir dessa forma para me poder cumprir. Você atendia muita quantidade para fazer um valor que você consegue fazer na qualidade. Na qualidade, e sem exatamente falar que isso. Misturava tudo também. Misturava salão, todo né? o ambiente. Todo o ambiente ficava homens, mulheres, crianças e mulher demora. Eu imagino fazer uma luzes. E né? o homem esperando para cortar um cabelo. Já virava aquela... Mês passado, a gente fez os Sois Luz lá na loja, né? Sim. Né? E aí, nossa, Regina, aquilo mexeu comigo, assim, mexeu com as meninas, mexeu muito comigo. A gente sabe que Jesus está lá o tempo todo, mas a gente ia preparar um banquete. Aí, quando foi na quarta, a gente ia fazer no sábado. Aí, quando foi na quarta-feira, eu falei, gente, essa lâmpada tá queimada, eu preciso trocar essa lâmpada. Eu quero mudar a cor dessa parede, porque tá com a cor do inverno, e como a gente vai receber Jesus, eu quero uma cor mais alegre. Mudei a cor da parede. Aí eu tinha comprado um monte de biju, coloquei as biju tudo bonita lá. Aí na quinta-feira eu fui pro projeto. Aí falei pras meninas assim, hoje, quinta-feira, vocês vão fazer aquela faxina na loja. Não vai ficar um lugar que a gente não vai passar um pano, tirar pó. Combinado? Combinado. Só que aí o que aconteceu? Não entrava ninguém na minha loja. Durante 2 dias, não entrava cliente, não entrava ninguém, gente. E aí, elas ficavam... mas a gente estava tão focada naquele negócio de limpar a loja que a gente não foi percebendo aquilo. Aí, quando foi à noite, a gente orava 10 horas da noite para as pessoas que iam participar da mesa do Sois Luz. Aí, uma pastora lá dos Estados Unidos falou, Leia... Deus tá mexendo no seu financeiro, você tá sentindo? Aí eu falei, verdade, gente, hoje eu não vendi nada. Gente, o caixa tá vazio, 2 dias. Hoje eu não vendi nada, né? Isso foi na quarta-feira. Aí eu tinha feito uma lista com a Ruth pra gente, que a gente tinha umas encomendas das nossas clientes. Eu somei lá, eu precisava de 7 mil reais, Regina. Aí eu falei assim, nossa, Ruth, onde a gente não vendeu nada? E eu fiz um propósito com Deus que eu só compro à vista. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou comprar. Eu fiz o propósito com o Senhor. Chego eu do projeto de manhã, chegaram umas 2 horas da tarde, a Ruth falou, Leia, veio uma cliente buscar a costura cedo, antes da gente abrir a loja, e pagou uma diferença de 200 reais. Mas de lá pra cá, Leia, não entrou ninguém. Não entrou ninguém ontem e hoje só entrou essa cliente antes de abrir a loja. Nada. Aí eu falei assim, nossa, Ruth, a gente tem as nossas encomendas.
Nossa, como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos continuar fazendo a nossa limpeza. Vamos continuar limpando a loja, vamos continuar organizando tudo. Continuamos, lavamos, mexemos nas plantas. Fizemos de tudo, Regina. Deixamos um brinco a loja. As frechinhas, a menina catava a vassoura e limpava com Deu aquele trato, né? Não, deu. Porque assim, gente, Jesus vai vir fazer um banquete aqui. A gente tem que estar com a casa preparada. Mesmo ele indo lá todo dia, mas era uma ocasião muito especial, Sim, sabe? Era muito especial aquilo pra gente. Ele ia, mas passava e tomava só um cafezinho. Mas nessa vez não, era um banquete, gente. Aquela Aí coisa. ele voltava outro cafezinho. Não, e outra coisa, aquela coisa de ter uma carta que ele mandou, um lugar marcado, sabe? Tudo envolvia uma atmosfera muito, muito preciosa. Aquilo era Foi muito lindo. precioso pra Foi gente. lindo. Tá bom. Quando foi na quinta-feira, umas 5 e pouco, a Ruth falou assim, Leia, as encomendas de amanhã, pelo jeito, você não vai buscar. Eu falei, Ruth, eu tenho o dinheiro, mas eu tenho outros compromissos. Então, não entrou essa provisão para mim buscar as suas encomendas. Mas, se Deus quiser, segunda-feira eu busco. Mas quem sabe Deus não vai mandar alguém aqui hoje ainda. Gente, não deu 5 minutos, a Maria só fala lá do outro lado. Leia, fulana ligou, quer saber se ainda tem as calças jeans que ela gosta. E se você faz um valor, alguma coisa legal para ela, que ela sempre fala, ela sempre quer ganhar alguma coisa, sabe? Aquelas clientes minhas. Aí eu falei assim, fala pra ela vir aqui. Ela falou assim, tá bom, vou. Só que, Leia, ela vai chegar só às 6h30, porque ela tá saindo de um plantão. Falei, legal, vamos esperar, né? Esperamos. Gente, a mulher foi comprando. Falei assim, eu tô trabalhando muito e eu preciso de roupa nova. Eu preciso me presentear. Aí eu quero calça jeans, eu quero a calça social, eu quero blusa, eu quero isso. E foi só comprando, pegando um monte de coisa. E a loja? Foi uma coisa que eu pedi pra Deus, igual você pediu. Eu falei, Deus, eu não quero ficar o dia inteiro fazendo pacotinho de R$100. Eu quero fazer pacote de 1.000, de 2, de 3, de 5. Não é isso, Senhor. Então, a minha visão da loja é essa. O valor que eu quero passar da minha loja é esse. E aí, a moça começou a comprar, foi comprando, comprou R$6.990. Deus. E ainda tinha entrado de 200. Tinha entrado do centro. Então, sobrou dinheiro da passagem. Sobrou dinheiro da gasolina para passar Eu tinha até esquecido dos Deus é 200. lindo. Gente, aí a Ruth pegou e falou assim, Leia, você viu, quando a gente acabou de somar tudo, que a cliente foi, pagou, eu falei, Ruth, olha, a Ruth falou, Leia, pronto, 7.000, Deus me mandou 200 a Mas mais. a gente... Deus faz umas coisas... Entendeu? muito Então, malucas. foi uma coisa assim, que é Deus mostrando que quando Ele quer abençoar, não precisa de um monte, é um. Agora a pessoa fica assim, eu sei que o meu corte de cabelo, por tudo que eu estudei, pelas técnicas que eu quero fazer, por isso, eu sei que o meu corte de cabelo vale R$100, é um preço justo. Mas olha a situação, eu vou cobrar 20. Mas o seu cabelo, você estudou, você aprendeu, você fez um diferencial para você cobrar R$100, por que a gente aceita os 20? Exato. Exatamente. Porque a gente olha pra gente, a gente olha pra situação. Pra situação. E as pessoas, elas querem valor nas coisas. Exatamente. Elas querem valor. Ela quer falar assim, as clientes vão lá e falam assim, nossa, Leia, uma calça por R$600. Eu falo assim, mas veste essa calça. É diferente. Quando ela veste, fala assim, nossa, isso aqui é diferente mesmo. Eu vou levar. Você entendeu? Então, assim, a gente, no nosso comércio também, a gente tem que fazer essa escolha. Às vezes você que tá aí do outro lado, né? As pessoas estão assistindo, a gente fala assim, eu vou vender blusinha de R$20. Blusinha de R$20 vai fazer o caixa que você precisa? Será que você não pode falar assim, não, peraí, Deus me manda um público que compra uma blusa de R$200, de R$300. Senhor, eu quero um público que venha do meu salão fazer uma escova e que pague R$70, R$80. Eu não quero uma que venha que queira que eu compre 30. Porque e o meu trabalho? E o que eu estudei para fazer isso? E os produtos que eu uso? Então é isso, a gente tem que aprender. E o que a gente empreendeu, né? Isso é empreender. Porque a gente não coloca qualquer coisa para as nossas clientes, entendeu? São produtos de primeira qualidade, são produtos bons para um resultado. E um diferencial. E um diferencial. Porque se você for fazer tudo que o outro está fazendo, Exato. você não tem diferencial. Não tem diferencial. E é o que eu falei sobre quando eu falo com o Senhor. Senhor, manda tantas pacientes que vão fechar. E eu falo assim, Senhor, não é uma terapia, é um pacote. Porque eu quero que, depois se ela vai renovar o pacote, aí o Senhor decide. Mas o primeiro pacote, Senhor, ela já vai sair daqui bem melhor, com certeza. O Senhor tá junto, e aí o que eu tiver que abençoar, É o que eu falo para as meninas que fazem minha agenda. Você sabe meu trabalho. Então, assim, tem dias que eu tô até legalzinha, dou uma
A gente numa dá um promoção. Eu também faço isso. Não, na verdade, nós temos muitas experiências em relação a isso, né? Tem uns que Deus fala assim, olha, então a gente não vai cobrar, não vai ser. Ah, é, pai? Isso, Ah, bom. vai abençoar. Sim. Isso. Não, ele faz sim. Faz. Faz isso, lança isso, ele faz. Então, assim, é aquilo, nós estamos disponíveis para ouvir o que ele tem naquele dia, né? E quando nós orarmos também, se entregarmos também as nossas necessidades diante dele, com certeza, gente, ele vai agir. Eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu tinha até célula dentro do meu salão. E eu lembro que eu precisava de um suprimento naquele dia, mas o horário da célula tá chegando e eu tenho que fechar cedo, né? Eu falei assim, Senhor, todos os clientes do mundo que vier hoje não vai cobrir o que eu preciso para esse dia. Olha, eu posso atender todos, não vai chegar a hora, não vai dar, eu não vou conseguir, Senhor. Tudo bem, Pai. Mesmo que não aconteça, eu vou continuar te amando e te servindo. E a célula vai acontecer daqui a pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Ô, gente... Naquele dia, eu recebi valores até umas 10 horas da noite de pessoas que eu nem lembrava que me devia. E naquele dia, abriu as portas para me pagarem coisas que eu não lembrava. Aí eu olhei assim no relógio, olhei naquela quantidade, eu falei, Senhor... Senhor. Como, Senhor? Senhor, quem sou eu? Sim. O Senhor é maravilhoso. Ele faz acontecer, sabe? E aí a gente entende o propósito. Quer dizer, tava chegando a hora, eu não ia ter horário para ficar até mais tarde. Aquele valor não ia acontecer mais naquele horário, naquele dia. Mas ele já sabia. Sim. Ele enviou. Isso é dependência, né? Não, e uma outra coisa muito engraçada também, que a gente tem que ficar muito alerta disso, Deus manda também os testes pra gente. Sim. Sabe que Deus manda teste pra gente. Até a última hora. quando a gente foi... Muito Você falou segundo. agora, me veio muito, muito claro. Quando a gente foi abrir a loja, A clínica. a clínica, a gente foi lá no Busca Busca, em São Paulo, porque a gente precisava muito de recurso. Então, massinha, slime, aquele Bob Goods, tudo pra terapia com as crianças. E aí, a primeira loja que a gente entrou... eu peguei muita coisa. E aí, na hora de passar, a menina falou assim... deu, acho que R$250, alguma coisa assim. E aí, ela, quando foi passar na maquininha do cartão, viu lá R$25. E aí, eu olhei e falei assim pra ela... Viu, você viu o valor que tá aqui na maquininha? Aí ela... R$250? Falei, não, R$25. Aí ela falou, meu Deus... E aí eu falei, coloca o valor certo. Ai, obrigada, tudo. E assim, é tudo, não sei se vocês já foram lá, mas é um caixa do lado do outro. sim. E eu acho que eles ficam, os donos, não sei, eles ficam muito ali perto, né? Sim, e as câmeras? E aí ela falou, meu Deus, ela falou, eu falei, baixa, e ela falou, baixa, aí ela foi, cancelou. E aí ela colocou lá o valor certo e eu paguei e fui embora. Foi a minha primeira compra. Na primeira loja que eu entrei, eu peguei algumas coisas, tudo. E aí, assim, era um valor baixo, mas eu ia perder minha bênção por conta disso. E aí o senhor manda... Aí na hora que eu saí da loja, eu falei assim, o inimigo é sujo mesmo, né? Pensei comigo, mas não é o inimigo, é o senhor fazendo o teste. É o teste. Não, e as pessoas que ele manda no nosso comércio para pedir as coisas. Véspera de Natal, estamos lá na loja, aquela correria trabalhando. Chega um senhor, assim, muito simples, com uma menina de uns 15 anos. Aí ele falou assim, que queria falar com o responsável da loja, eu estava lá. Aí ele falou comigo assim, a minha filha está fazendo 15 anos, ela nunca usou uma roupa nova. Eu estou vindo desde lá de baixo pedindo se alguém pode abençoar minha filha com uma roupa para ela passar um Natal feliz e ter uma roupa nova. E todo mundo falou não para mim. Mas quando eu vi a loja da senhora, não sei, alguma coisa me disse que era aqui que ela ia ter essa roupa nova. Eu falei, mas é aqui mesmo. É aqui mesmo. Aí ele entrou com ela. Aí falou, não, a senhora pode pegar uma roupa encalhada, alguma coisa que a senhora não me deu. Eu falei, não, ela vai escolher na arara a roupa que ela quiser. Ela pode pegar para ela. Aí o homem já começou a chorar, a menina entrou. Quando a menina entrou no provador, que ela ficava se olhando no provador, separando a roupa, e as meninas levando, assim, escolhe qual que você quer. E aí, embrulhamos tudo para presente, né? Mandamos tudo. Gente, não passou uma hora. A moça que morava do lado da loja, numa área invadida, vai lá na loja chorando para mim. Dona Leia,
ó, eu sei que a senhora, eu venho aqui, eu peço para a senhora sempre me ajuda com uma cesta básica, essa coisa, mas hoje eu precisava de uma outra coisa. A minha filha, ela estava internada nessas casas de recuperação, tipo FEBEM, essas coisas. E ela veio passar o Natal comigo. E os meus outros 3 filhos também vão passar o Natal comigo. Dona Leia, eu não tenho nada para dar para eles. E ela não tem uma roupa para usar. E a gente não tem nada, eu não tenho nada para colocar na mesa, Dona Leia. Eu não tenho nada, nada, nada. E chorando assim, desesperadamente. Falei, calma, vamos fazer o seguinte. Vamos lá comprar uma roupa para os seus meninos. Eu vou te dar um dinheiro, só que você vai lá, vai comprar e vai voltar aqui e vai me trazer a notinha. E você depois traz a sua filha aqui que eu vou dar uma roupa para ela. Aí levou lá, tudo deu dinheiro, fiz tudo. Aí foi. Aí nessas horas é você não olhar para o outro. Aí você pode falar assim: ah, mas a filha dela estava na FEBEM, deve ter feito alguma coisa errada. Ah, os filhos dela estão num abrigo, ela deve ter feito alguma coisa errada. Mas não é sobre ela, é sobre mim. Isso. Eu não poderia pegar e falar assim: não, que isso, como? Os filhos nem são meus, os filhos são teus. Não, o senhor falou, não, ó, transborda. Cuidar dos meus pequeninos. Cuida porque, sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica o tempo todo e fala assim, ai, Jesus, vem tomar um café comigo. Ai, Jesus, vem cear na minha casa. Ai, Jesus, vem fazer isso. E ele manda essas pessoas. É isso aí. Para ver como que a gente reage nessa hora. Isso. Porque assim, chega um morador de rua, um mendigo lá, você fala, sai daqui, seu fedido. Não, você tem que respeitar. Você não sabe se Jesus veio em forma de mendigo para testar você. Não, e é tão interessante esse testemunho. Lá na nossa empresa, meu marido trabalha com rodas de carro. Ele reforma, né? As rodas de carro. E são carros de todos os tipos. E geralmente quem cuida disso são os carrões, né? E aí um cliente nosso falou, olha, eu estou mandando aí uma Porsche 0, tá desemplacada, ela vai de guincho. O guincho está deixando aí que o cliente comprou, mas ele não quer a cor dessa roda para fazer a roda. O carro nunca andou, quer fazer a roda. E está chegando aí já. Aí, lá onde a gente trabalha, aqui em São Paulo, passa muito carroceiro, muito. E como a gente está lá há muitos anos, os carroceiros passam e pedem pneus usados, velhos, para renovar as carroças deles. E nesse dia específico, chegou o carroceiro com o pneu murcho e o coitado puxando aquele coisa, né? Os catadores de papelão que eles catam para reciclagem. E aí meu marido viu aquilo, ele estava lá na frente já esperando o carro, viu, ele falou, vem aqui, tô vendo que o seu pneu tá murcho aí, deixa eu ver. Aí encheu, não enchia porque estava ruim. Ele falou, o senhor fica aqui que eu vou pegar um pneu novo para o senhor, vou trocar. E nessa que a carroça, foi muito engraçada a cena, e meu marido gravou porque ele ia pregar naquele dia, ele ia pregar. Ele falou, Daniel, grava que eu vou usar isso como exemplo hoje. E aí foi uma cena bem legal. A carroça lá do rapaz lá dentro da loja, meu marido trocando coisa, e a Porsche 0, esperando, de mais de 400 mil esperando. É sobre isso. Sim. Porque, gente, abençoar, e o propósito é esse, não importa quem vá, não importa. Talvez Jesus possa mandar a Porsche, porque ele manda mesmo. A gente precisa da Porsche, mas a gente serve a carroça. A gente precisa da Porsche para ajudar a carroça. Exatamente. É sobre isso, gente. Sobre exatamente. Na Festa das Árvores, a gente tem muitas coisas que acontecem ali que é sobrenatural. E aí as pessoas chegam chorando, às vezes, tipo assim, porque há 1 ano não cortam um cabelo por uma condição. Quanto que é um corte no seu cabelo? Quanto que eu pagaria? Então as pessoas, elas... É um momento... Por isso eu falo que é uma festa muito especial. E esse ano, assim, Deus me preparou para colocar uns barbeiros bons, sabe? Pessoal bom que tem, sabe? Tava totalmente disponível também para trabalhar. E eu lembro que chegou uma moça que olhou o cabelo da pastora Miriam, né? O corte, e falou assim, será que alguém faz o corte igual dela? Aí levaram ela até mim, né? Aí eu falei, falaram que você faz o corte. Eu falei, ai meu Deus, essa mãe vou fazer propaganda enganosa. Então eu falei assim. Aí eu fiz o corte dela. Depois que eu terminei o corte, ela fazia acho que 1 ano que não cortava o cabelo, porque ela teve
um problema emocional, que teve uma queda. Então ele tava todo despontado e ela com medo de cortar aquelas pontinhas que estavam. Eu falei, não, nós vamos cortar, isso vai ficar muito bem. E aí ela tinha um problema no couro cabeludo, uma alopécia bem severa, e eu olhei assim e falei assim, meu Deus, esse corte não vai ser suficiente. Eu vou cortar, mas não é o que ela precisa. E na correria eu falei assim, olha, eu vou cortar seu cabelo, mas depois você me procura, porque eu quero fazer um tratamento no seu cabelo. Só que ela, tipo assim, a gente não tá nessa empolgação aí cortando o cabelo, vai lembrar que eu existo, né? Eu falei assim, olha, meu nome é esse, qualquer alguém aqui, ó, que você for na barraca, pede meu telefone, que alguém tem meu telefone. E aí, gente, eu sei que passou a primeira semana, tá muito cheio, ela não conseguiu o horário. Quando foi na semana retrasada, ela conseguiu o horário. E aí eu comecei também terapia capilar. Gente, essa mulher nasceu chorando no salão. Chorando no salão. Porque, assim, pra ela era importante o cabelo dela era importante pra ela. Então, quando não era só um corte de cabelo, ia além de um corte de cabelo. Fiz a terapia capilar no cabelo dela, ela saiu chorando, saiu muito feliz, muito animada. Ela não é nem daqui, ela tá passando por um tempo aqui em São Paulo, ela é do Nordeste. E ela falou assim, mas é verdade mesmo? Você vai fazer esse tratamento? As pessoas não acreditam. Você vai fazer? Eu falei assim, não, porque eu falei assim pra ela, não tem a ver comigo, não, foi o Senhor que mandou. Entendeu? O Senhor mandou. Saiba que Deus, Ele tá te abençoando. Amém. Então, você recebe e toma posse. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes o Senhor nos manda fazer só o básico, Ele manda a gente além do nosso coração. Sim. Entendeu? Quanto seria um tratamento desse? Eu falei assim, olha, o Senhor mandou, então não importa. Não, é isso mesmo. Né? Então aí as meninas acompanham mais depois, né, dos tratamentos, e a alopécia já deu uma melhorada de mais de 70%. Uau. Então, assim, além, eu falo, dos materiais que são bons, o recurso do céu, Sim. que entra em movimento, Amém. é maior ainda. Por isso eu falo, trabalhar com propósito tem E às vezes a pessoa não está se enxergando. E a partir daquilo Exatamente. você devolve a dignidade dela. Gente, Entendeu? meu marido que falava isso, que lá no Exército da Salvação parece que tinha 2 S's. Era sopa e salvação. Porque não adianta você falar de Deus para uma pessoa com a barriga vazia. Exato. Não é isso adianta. mesmo. Não adianta você querer mostrar um Deus que ela, assim, às vezes ela nem conhece. Então você tem que mostrar, você tem que ser ali, aquilo que vai mostrar Deus para ela. E através da sua atitude, as pessoas ficam surpreendidas. Uma pessoa ligou para mim e falou assim, Leia, nós vamos fazer um retiro de mulheres e a gente está querendo fazer um bazar. Você tem roupa usada para doar? Eu falei assim, roupa usada eu não tenho, porque tudo que eu junto de roupa usada, eu levo tudo lá no projeto. Eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Eu falei, mas vocês aceitam roupa nova também? Ela falou, como assim? Eu falei, vocês aceitam roupa nova também? Você aceita roupa nova também? Aí ela falou, como assim? Eu falei, não, mas é para ganhar dinheiro com essas roupas aí, não é para vender minhas roupas por R$10, não. Eu pego você se você fizer isso. Porque quando a minha mãe era viva, minha mãe tinha uma loja lá em Poá, né? Então, eu sou assim, gente, se eu vendi um blazer para você, você pagou lá R$500 um blazer, eu não vou vender esse blazer na minha loja por R$100, R$200 nunca. Porque eu acho que é uma afronta com você eu fazer isso. Então, às vezes, eu pego algumas peças que a fábrica me manda, que às vezes fica alguma coisa de estoque, e eu doava tudo para minha mãe vender na loja dela. Só que depois que a minha mãe faleceu, não tem mais a loja dela. E todo ano, gente, é uma coisa assim, isso todo ano eu começo a falar assim, Senhor, e aí? Tô com umas coisas guardadas e eu preciso doar. Para quem que eu vou doar? Sempre Deus manda alguém lá na loja que vai falar assim, tô com um projeto lá, preciso reformar uma cozinha que a gente serve alimentação para não sei quem. Você tem roupa usada? Fala, usada não tem, mas você aceita roupa nova? Gente, que maravilhoso. Aí eu vou e dou a roupa nova. E aí, e é verdade, aí... E aí, esses dias, olha o que aconteceu. Olha pra você ver como Deus é extraordinário. Esse pessoal ia fazer esse evento, queria uma roupa nova, velha. Eu falei, gente, eu tenho roupa nova. Aí eu dei. Aí a mulher foi... Chegou lá no lugar onde estava vendendo as roupas novas e ela falou assim, nossa, que roupa bonita, que roupa de qualidade. Ela falou assim, nossa, quem doou foi a Leia, da Leia Fashion. Aí a mulher foi e comprou umas roupas lá, só que ela gostou das roupas. Falou, nossa, mas essas roupas vestiram muito bem em mim, é muito difícil achar roupa que eu goste. A mulher saiu do bazar, foi lá na minha loja comprar roupa comigo.
comprou um monte comigo. Ela falou assim, eu vim aqui na sua loja, eu não conhecia a sua loja por conta do bazar que eu fui. Olha só. E eu gostei da roupa e agora eu virei sua cliente. Mas, meu Deus, é lindo. E através desse pacote de terapia, naquela semana eu fiz um monte de pacote. Então. E a gente aqui, hein, menina, já mais de uma hora falando, mas nós fala, hein? Fala sério, hein? Muita informação. E hoje nós com essa convidada nossa já entrou no nosso ritmo. Nossa, você viu? muito. Regina Já é chegou nossa, Regina. entregando tudo. Prometeu nada, entregou. Já entregou tudo. Olha só, hein? Tem muita Gente, coisa. olha, falar sobre empreendedorismo eu gosto bastante, sabe? Eu adoro empreender, eu adoro, assim, receber pessoas, eu adoro quando as pessoas vão no comércio sair mais bonitas. Imagino que a Cida também, quando atende uma pessoa que chegou abatida e sai de lá, esfuziante. A Rê, quando acerta a cor da tinta. Meu Deus do céu. Olha. A Fernanda lá Só no bênção. consultório, com a clínica dela também, atendendo tantas pessoas. E você, o que tá fazendo da vida? Porque às vezes a gente vive sonhando só, né? A gente sonha, e a gente não coloca no papel. Quem sabe chegou o momento de você pegar o seu sonho e colocar lá no papel o que você tá querendo fazer. Você quer empreender, e a gente até estava falando aqui sobre a pessoa. Quem é a pessoa que você quer atender no seu comércio? Qual é o perfil dessa pessoa? Você tem isso? Porque às vezes a gente não tem, né? E quem dá tiro para todo lado não acerta alvo nenhum. Isso. Então é legal também a gente escolher, né? Pedir para o Senhor nos direcionar nisso, né? Igual você falou, né, Regina? Ah, eu tô atendendo muita gente, mas não tô vendo meu caixa. E às vezes a gente vê isso. Eu já vi pessoas, sabe? Que vendiam mais de 500 mil reais por mês, mas quando fechava a conta não tinha nada de lucro. Porque não pagava, taxa disso, porque a gente paga as nossas taxas, taxa de cartão, imposto, funcionário, o aluguel, a despesa fixa, é tudo que a gente gasta, né? E a gente fazer isso de uma forma organizada. E quando a gente faz Fidelizar a cliente, Sim. na verdade, né? E quando a gente faz isso com propósito, o Senhor nos ensina isso, nos capacita nessa direção, né? Então, você que quer empreender, continua assistindo aqui os nossos podcasts. Durante todo o mês de setembro, nós vamos falar sobre empreendedorismo com propósito, tá? Você empreender para o reino. Não é aquela coisa de, hoje eu tô alegre, hoje eu vou tocar funk. Não, hoje eu tô um pouco melancólica, hoje eu vou tocar Roberto Carlos. Hoje eu preciso de uma bênção, hoje eu preciso vender, então hoje eu vou colocar um louvor. Não. Escolha aí seu estilo. Ser constante. Seja constante naquilo que você está fazendo, né? Não é aquela pessoa falar, eu vou dançar conforme a música. Não. Dance conforme a direção do Senhor. Chame ele para o seu comércio, né? Verdade. Eu falo que ter sociedade não é fácil, mas você ser sócia de Deus é fantástico. Maravilhoso. Você ser sócia de Deus é muito bom, né? A gente ter o nosso comércio, o Senhor apresentar os nossos amigos, as nossas amigas, né? Verdade. Aquele marido que vai lá, olha, vim comprar um presente para minha esposa, que eu sei que você vende coisa boa. Aquela mulher que vai no seu comércio e fala assim, quero ficar bonita, tô precisando me renovar, vai lá, te procura. Aquela mãe que precisa ser acolhida, né? Aquela criança procurar. Então, assim, ser uma referência do bem. Sim. Tudo bem. Que as pessoas falem do nosso comércio como uma referência positiva. Não falar, nossa, fui naquele lugar e fui tão mal atendida. Exatamente. E às vezes, sem que a gente perceba, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Pode acontecer. Às vezes a pessoa também não está bem, né? E às vezes o funcionário, às vezes está num momento difícil, às vezes também faz alguma coisa que fere o outro. Mas faça tudo com propósito. Tudo que você fazer, coloque um propósito. Um porquê e um para quê. Por que eu estou fazendo isso? Para isso. Tá bom? Então as meninas agora vamos nos despedir, né, dos nossos amigos e amigas. Vamos começar pela Cida. Cida, fala um tchauzinho lá pro pessoal. Espero, pessoal, que você tenha gostado de ficar aqui conosco. É apenas o primeiro episódio de 4, eu acho que vamos ter aí no mês de setembro. E a Léa falando aqui, e veio à minha memória algo que é, esses 4 episódios falando sobre empreender com propósito. E você talvez está se identificando aí e fala, meu Deus, eu tenho realmente um sonho, eu tenho um plano para empreender, mas como eu faço? Fica esses 4 episódios, porque tem um plano de ação para sua vida. Eu fiz uma mentoria que foi uma das minhas primeiras que eu apliquei. Depois de estudar, eu mesmo montei uma mentoria. E no final dela, o que a gente faz? Dá um plano de ação para a pessoa.
porque é o início. Sim. É como fazer tudo isso. Porque não adianta a gente falar assim, ó, toma aqui o anzol, toma aqui a isca. Sim. Como que eu pesco? E o que eu faço com isso tudo? Não, a gente vai te ensinar a pescar. Amém? Eu espero que vocês gostem. Continua conosco, não só nesse episódio, mas ó, no final tem um plano de ação para sua vida. Amém. Fica com Deus. Vai, Regina. E eu fui laçada, né? As 4 semanas. Pescada, amiga. Você pensou que você ia ter folga? Folga pra quem Então, folga? nas minhas folgas de segunda-feira, estamos aqui, ó, na mesa com essas abençoadas. Amém. Gente, é uma honra, um prazer estar com vocês aqui. Eu aprendo muito com vocês, porque para mim são referências, né? Então, tenho muita gratidão por essa oportunidade, né? Pela vida de cada uma. Então, continua com a gente. Vem com a gente essas 4 semanas, que no final tem o quê? Plano de ação. Ai, amém. Gente, o Senhor colocou no meu coração aqui. Pega um papel, uma caneta e anota. E anota tudo. Vão ser 4 semanas de muita bênção. E a gente vai ser muito importante pra gente receber os testemunhos. Porque eu tenho certeza que se esse podcast chegou até você, é porque você tem no teu coração algo que pulsa, que vibra. E a Cida vai ajudar a gente aí com esse plano de ação que eu também vou pegar pra mim. Eu não sou boba. Então anota. Faz o caderninho, igual a Leia já falou aí pra gente que ela faz um caderno. E vamos tirar isso do papel, em nome do Senhor Jesus. Caderninho semana que vem. Amém. Isso aí. Gente, é que assim, a gente adora sonhar, né? Só que a gente fica pegando muito o nosso sonho e colocando na mão do outro. Exato. A gente tem essa mania. Ai, a situação, coloca na mão da situação. Ai, agora o governo, nossa, eu não vou poder por causa disso. Ah, agora tá tendo uma guerra, eu não posso por causa disso. Ai, agora o tempo não tá muito certo, eu não posso por causa disso. E nisso a gente vive uma vida procrastinando. E aí a gente vai se frustrando, porque a gente não consegue avançar. Então, quem sabe, né, Deus não trouxe essa pessoa aqui para ouvir, ó, vai lá, o momento é agora. Sim. Sempre, sabe, o Senhor às vezes ele nos alerta e fala assim, filha, o momento é agora. Esses dias eu ouvi uma pregação do Vinícius Iracete, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim, ó, você pega um restaurante que você tem muita vontade de frequentar. Só que lá tem uma fila de espera enorme, mas você consegue uma vaga numa mesa para você. E você vai lá e coloca o seu nome. Naquele dia, aquela mesa tem o meu nome, aquela mesa está reservada para mim. Só que é naquele dia. Se você não for, no dia seguinte, aquela mesa não é mais sua. Ela tem um outro dono. E o Senhor, ele vai dar as coisas pra gente. Ele dá, mas a gente tem que ir lá e tomar posse. Falar, Senhor, é meu, tá aqui, ó, isso aqui é meu, você deu pra mim. Só que o que a gente está fazendo? A gente está deixando tudo na mesa. E a gente não está tomando posse daquilo que de verdade o Senhor deu pra gente. E a gente fica, ai, por que comigo não dá certo? Por que não dá certo? Porque você nem tenta. Exatamente. Nem tenta. Exatamente. É mais fácil olhar para as coisas ruins. Então vamos lá para Lamentações, traz lá, Senhor, me traga à memória tudo aquilo que me dá esperança. Começa a fazer uma reflexão. Nossa, Senhor, naquele dia você fez isso, lembra, Senhor? Aquele dia, Senhor, eu achei que eu não fosse conseguir pagar aquela conta. Nem que eu trabalhasse o dia inteiro, Jesus. Mas olha, você me surpreendeu. Você trouxe uma estratégia que eu nem imaginava. Uma coisa que eu já tinha dado por perdido foi a solução do meu problema naquele dia. Então, é sobre isso. É naquele dia que eu falei, Ruth, amanhã não vou para São Paulo. A gente não vendeu. E Deus mandar uma. Pá, é isso que você precisa, tá aqui, ó. Te mandei Esse é uma. nosso Deus, amém. É isso. Deus é Amém. isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se mover, Tem a que gente se tem que se mover. posicionar. Tem que se mover. A gente não pode ficar olhando a vida passar pela gente. A gente tem que passar junto com ela. É isso aí. Os talentos foi distribuído, Sim. né? Alguns vão pegar por Outros medo não. e enterrar. Sim. Medo de perder. Mas a gente, não importa quantos que chegou na nossa mão, a gente vai Cuidar deles, vai cuidar deles e vai multiplicar. multiplicar. Então, Senhor, é sobre isso, não é, gente? Então, o Sobre Senhor deu isso. esse propósito pra gente, nós estamos aqui firme e forte, né? Ficamos o mês de agosto inteiro falando sobre maternidade, foi fantástico. Aprendi muito sobre maternidade. Esse mês nós vamos falar sobre empreender com propósito e vai ser fantástico. Vamos falar em cima de José, que foi um grande empreendedor, um grande administrador. Mas acho que a palavra-chave hoje é valorize você, porque se você não der valor para você,
ninguém vai dar, não. É isso aí. Viu? Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.